Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí na sua vida, meu amado internauta, e que Deus esteja abençoando você, abençoando sua família, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar aí, irmãos, falando hoje sobre alguns ditados populares, alguns ditos populares aí, que aparentemente estão certos, parecem certos. Nós vamos confrontá-los com a palavra de Deus, vamos ver se realmente eles estão certos mesmo, ou se realmente a palavra de Deus não condiz com esses ditados populares, Tem um ditado aqui, mas tu está esperando cair do céu. Então, muitas vezes, se diz para a pessoa que não tem vontade de trabalhar, coisa assim, mas tu está esperando cair do céu. Bom, em Isaías capítulo 14, versículo 12, já diz o que caiu do céu, irmãos? Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? Então veja bem, irmãos, como caíste do céu, Então o que tinha que cair do céu já caiu, foi o próprio Satanás, Então não adianta nós ficarmos esperando alguma coisa cair do céu, porque não vai cair, o que já tinha que cair já caiu, Outro dito popular aqui, irmãos, é esse aqui que diz assim, Deus escreve certo por linhas tortas, querendo dizer que Deus usa meios tortuosos, para que a sua justiça chegue a todos, Não é bem assim, irmãos? Em Deuteronômio 32, 4, diz assim, Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então, irmãos, Deus não escreve certo por linhas tortas, Ele escreve certo por linhas certas. Na hora certa, no momento certo, a coisa certa chega para nós. Ele faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Ele. Aí é diferente, irmãos. Aí o inimigo pode querer fazer alguma coisa contra você e Deus transforma aquilo ali em bênção. Agora, Ele não ordena uma bênção sobre a sua vida por linhas tortas. Ele não ordena uma bênção na sua vida através de uma injustiça. Deus jamais vai permitir que você suba na vida pisando em alguém, Até pode permitir, mas lá na frente você vai sofrer as consequências daquilo que você está plantando, Então Deus não escreve certos por linhas tortas, é por linhas certas mesmo, irmãos? Outro dito popular que temos aqui, Deus tarda, mas não falha. Não, irmão, Ele não tarda e não falha, é na hora certa. É na hora certa. Não tem de tardar. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, irmãos, Deus não tarda e Deus não falha. É que muitas vezes nós estamos acostumados, hoje em dia, irmãos, apertar um botão, já ligamos o aparelho, Apertamos um botão ali e já estamos falando com alguém. É instantâneo, tudo é instantâneo. Então nós estamos no mundo da instantaneidade. Só que Deus nem sempre é instantâneo. Deus muitas vezes, irmãos, Ele manda a bênção para nós, não no nosso tempo, no tempo dele, que é o tempo certo. O nosso tempo, irmãos, às vezes, não é o tempo certo. Na maioria das vezes, o nosso tempo não é o tempo certo. Então, Deus manda a bênção para nós no tempo certo, na hora certa. Nem um segundo para mais, nem um segundo para menos. Outra coisa, irmãos, que muito se fala, a gente ouve aí, muitas pessoas falando, só não tem jeito para a morte.
Olha, mas depois da ressurreição de Cristo tem. Tem sim. Ó, 1 Coríntios 15, 52 a 54. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então veja bem, irmãos, tem jeito para a morte. Jesus ressuscitou e garante a nossa ressurreição, desde que nós obedeçamos ao Pai. Então, irmãos, olhem bem. Tragada foi a morte na vitória. A morte vai ser o último inimigo a ser vencido, mas ela já está derrotada. Ela só vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. Tá? Então, não tem jeito para a morte? Tem jeito para a morte sim, irmãos. Tem jeito. É só aceitar Jesus Cristo. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e ali, né? A última trombeta, a trombeta vai soar, os mortos vão ressuscitar, né? E nós, os que estivermos vivos na época ali, os cristãos, né? Seremos transformados. Outro que se fala, né? Não se fala bastante. Aqui se faz, aqui se paga. Pode-se começar a pagar aqui, irmãos. Não estou dizendo que não se comece a pagar aqui, mas não se paga toda a conta aqui. Então aqui se faz, se começa até a pagar, mas não se paga a conta toda aqui. Em Mateus 13, 49 e 50 diz assim, ó: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, irmãos, se começa a pagar aqui muitas vezes. Muitas vezes se começa a se pagar aqui. Por quê? Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então tem muita gente morrendo cedo aí até, irmãos, por causa do quê? Porque está muito envolvida com o pecado. O pecado está impregnado em sua vida. Então muitas vezes, estou dizendo que todas as vezes, né? Mas muitas vezes é isso aí, tá? Muitas vezes a pessoa está tão impregnada no pecado que ela acaba colhendo o salário do pecado, que é a morte, tá? Mas veja bem, irmãos, no porvir ainda tem uma fornalha de fogo, o lago de fogo e enxofre, né? E Jesus diz que ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, começa, quem pratica o mal aqui, até pode começar a pagar já. Mas, não é só aqui que se paga. Tem uma vida eterna inteira pela frente para se pagar. Para se ficar distante de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus não gosta da injustiça. Deus é justo, Deus é reto e espera que nós sejamos assim. Na mesma sequência dessa aqui, né, irmãos, temos outro ditado que diz assim, ó: o inferno é aqui mesmo. Não, o inferno não é aqui, irmãos. Jesus mesmo disse ali, ó, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Então o inferno não é aqui, irmãos. Não é nessa vida aqui. Aqui nós passamos por lutas, por dificuldades, né? Jesus mesmo disse, olha, aqui passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, a gente vai passar por lutas aqui, vai passar por problemas aqui, mas não, o inferno não é aqui. Marcos 9, 45 e 46 diz o seguinte: e se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida
do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Veja bem, irmãos, onde o verme não morre e o fogo não apaga. Então, não é que... Porque aqui, se você acender um fogo ali, né? Ele vai, dali a pouquinho ele não tem mais o que queimar, ele se apaga. Mas Jesus diz que o inferno, o fogo do inferno, nunca vai se apagar. Então, se ele nunca vai se apagar, como é que ele vai ser aqui mesmo, se aqui, né, queimou, não tem mais o que queimar, apagou. Então, o inferno não é aqui mesmo, irmãos. O inferno é um lugar terrível, um lugar horrível. Não dá para nem para pensar. Bom, o próprio Senhor Jesus disse, né, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, não é coisa boa não, irmãos. Não é coisa boa não. Tem muitas pessoas que dizem assim, essa é a cruz que eu tenho que carregar, significando que esse é o castigo, né, que ele tem que carregar, né? Ele tem que carregar aquele castigo, ele tem que carregar aquele fardo, né? Mas também não é bem assim, irmãos. A palavra de Deus diz o seguinte, em Isaías 53:5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, irmãos, não é nosso castigo. O castigo não é nosso, porque o nosso castigo Jesus já levou lá na cruz do Calvário. Então eu não tenho que carregar uma cruz de castigo aqui. A cruz de castigo foi carregada por Jesus lá na cruz do Calvário, lá no Calvário. Ele carregou. Ele carregou o meu castigo, o seu castigo. Ele carregou, então não precisamos carregar uma cruz de castigo. Ele mesmo disse, olha, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O meu fardo é leve, né? Então, irmãos, veja bem, não temos que carregar castigo, porque Jesus já carregou o nosso castigo. Outro, né, irmãos, que a gente ouve muito, é assim, ó, vaso ruim não quebra. Não, irmãos, não é que vaso ruim não quebra. Em 1 Timóteo 2,4, diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, irmãos, Deus vai dando chance para a pessoa. Então não é o caso de vaso ruim não quebra. Deus vai dando chance para ver se a pessoa se arrepende. Ele coloca ela numa luta aqui, coloca na outra luta ali, para ver se a pessoa vai se arrepender. Porque se a pessoa se arrepender, irmãos, ela se salva e chega ao pleno conhecimento da verdade. E é isso que Deus quer. Então, Deus não tem prazer na morte do injusto. Não tem, irmãos. Né? Deus não tem prazer na morte do pecador. A palavra diz isso aí. A palavra de Deus diz isso aí. Né? Então, não é que vaso ruim não quebra, é que Deus não tem prazer na morte do injusto, mas sim em que ele se arrependa. Então ele vai dando chance, ele vai dando chance, até que a taça dele se enche e aí não tem mais chance. Né? Quando a medida encheu, está transbordando, não tem mais chance daí. Daí então vem o castigo. Outro, né, irmãos, que se vê por aí, mas olha, todas as religiões levam a Deus, ou todos os caminhos levam a Deus. Nem todos. Nem todos levam a Deus. Existem religiões aí que não levam a Deus. E, né, porque em 1 Timóteo 2,5 diz o seguinte, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, não é todos os caminhos que levam a Deus, é Jesus Cristo, só Ele leva a Deus. Não existe outro caminho que leve a Deus.
Né? Tem outro ditado também, irmãos, que diz que ele estava no lugar certo na hora certa, ou ele estava no lugar errado na hora errada, né? Mas também não é assim, irmãos. Também não é assim. É Deus que nos coloca a bênção na nossa frente. Não é nós estarmos no lugar certo ou no lugar errado, né? Não é o acaso que nos leva para o lugar certo ou para o lugar errado, né? Deus sempre nos leva para o lugar certo. Em Deuteronômio 28, nos versículos 8 e no versículo 20, diz assim, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. No versículo 20, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo em que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. Então, irmãos, se nós andarmos nos caminhos do Senhor, se nós andarmos do jeito que Ele quer, nós vamos ser abençoados. As bênçãos vão correr atrás de nós. Não é nós que vamos ir atrás da bênção, é a bênção que vai vir atrás de nós, né? E se nós praticarmos a maldade, o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos, então, receber a maldição. Aí quem vai correr atrás de nós vai ser a maldição. Então, não é o estar no lugar certo na hora certa ou no lugar errado na hora errada. Trata-se de como nós andamos com o Senhor e de como o Senhor nos abençoa ou permite que a maldição nos alcance. Outra coisa, né, irmãos, que a gente ouve muito falar, fulano, pois é, olha, morreu de tal doença, assim como o pai dele, ou assim como a mãe dele, ou dela, né? Estamos falando aqui tanto de homens como de mulheres, né? Então, teve o mesmo fim que o seu progenitor ou sua progenitora, né? O que é isso aí, irmãos? Isso aí é uma maldição hereditária, né? É uma maldição que vem na família, vem acontecendo na família. A maldição alcançou alguém lá na família, né? E ninguém se voltou a Deus para quebrar essa maldição. E o que aconteceu? Essa maldição continua na família. No momento que alguém se converte, aquela maldição é quebrada. Por quê? Porque Jesus se fez maldição lá na cruz do Calvário por nós. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E ele foi pendurado em madeiro, então ele se fez maldição por nós. Então, irmãos, não tem por que eu continuar com a maldição. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aceite Jesus e você não vai ter o mesmo fim que seu pai, sua mãe. Aceite Jesus, que o seu castigo ele já levou lá na cruz do Calvário, a sua maldição ele já levou lá também, né? Assim como levou a minha. Outra coisa, né, irmãos, que se fala bastante. Este aí tem praga de madrinha, nada do que faz dá certo. Em Jacó, não pega praga de madrinha, não pega encantamento nenhum. Números 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Então, irmãos, não tem feitiçaria, não tem praga, não tem adivinhação, não tem encantamento, não tem nada disso. Nada disso pode atingir o cristão correto, o cristão que procura andar nos caminhos do Senhor. Não tem nada. Vamos andar nos caminhos do Senhor, que pode fazer o que fizer.
Pode fazer a feitiçaria que fizerem. Não vai te atingir. Você está protegido por Deus. Eu estou protegido por Deus. Não tem como nos atingir. Não vale encantamento. Não vale, não tem. Outra coisa, né? Às vezes quando está se passando por algum sofrimento, alguma coisa assim, né? Algo nesse sentido aí, muitas pessoas dizem assim, olha, eu devo ter feito alguma coisa de horrível em uma vida passada para merecer isso. Bom, merecer o quê? Em Hebreus 9, 27, diz assim, ó, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Então está ordenado a morte uma vez só. Vindo depois disso o juízo. Então, irmão, não tem vida passada. É a vida presente, é a vida que nós estamos vivendo, né? É essa vida aqui. No momento em que Deus me chamar, eu já não vou estar mais nessa vida aqui. Mas também eu não vou vir outra vez a este mundo do mesmo jeito. Né? Eu não vou, meu espírito não vai se encarnar lá numa criancinha que está nascendo, lá numa mulher não sei aonde, não sei quando. Né? Então, veja bem, não existe vida passada, não existe, né? Existe a vida futura, que é a vida espiritual, ou com Deus, ou longe de Deus. Você escolhe. Se quiser ir para longe de Deus, é o lago de fogo e enxofre. Se não quiser, aceite Jesus e venha ter uma vida eterna, cheia de alegrias, cheia de bênçãos, na presença de Deus. Porque nosso Deus, irmãos, ele é alegria, ele é um Deus de alegria, um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de paz, enfim, de tudo que é bom. E Ele só quer o nosso bem. Ele tanto quer o nosso bem, irmãos, que Ele deu seu Filho para vir aqui morrer por mim e por você. Ele nos quer tão bem assim, irmãos, que Ele foi capaz de fazer isso. E o Filho foi capaz de aceitar isso, aceitar esse castigo, levar esse castigo, para que nós possamos estar na presença dEle, desfrutando de vida e vida em abundância. Venha para Jesus, aceite Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele.